A oração da alma. A palavra de Deus nos diz que o povo sofre por falta de conhecimento, mas também nos afirma que o conhecimento da verdade nos libertará. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, parte A. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. A partir do momento que temos consciência espiritual da verdade, revelada na palavra, o curso da nossa vida começa a mudar. E assim, sabemos exatamente qual é o caminho e a verdade que nos levam aos nossos objetivos. Determinamos e planejamos o que queremos conquistar, e Deus honra nosso projeto de vida, porque estamos alicerçados na palavra. Através do conhecimento espiritual, conseguimos a libertação dos problemas circunstanciais, das doenças, das dificuldades. O conhecimento espiritual é o conhecimento que está alicerçado em nosso espírito, porque ele foi recriado por Deus pelo poder do Espírito Santo. A oração da alma diz respeito ao conhecimento natural, intelectual, cognitivo e psicológico. Quando a palavra nos fala que a letra mata, está se referindo ao conhecimento natural, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 15. Quando Jesus estava exercendo o seu ministério na terra, começou a ser uma ameaça aos religiosos, porque o conhecimento que ele trazia era espiritual, vindo do Espírito Santo e não do intelecto. Oração da alma. A palavra de Deus nos diz que o povo sofre por falta de conhecimento, mas também nos afirma que o conhecimento da verdade nos liberta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, parte A. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A partir do momento que temos consciência espiritual da verdade revelada na palavra, o curso da nossa vida começa a mudar. E assim sabemos exatamente qual é o caminho e a verdade que nos levam aos nossos objetivos. Determinamos e planejamos o que queremos conquistar. E Deus honra nosso projeto de vida, porque estamos alicerçados na palavra. Além do conhecimento espiritual, conseguimos a libertação dos problemas circunstanciais, das doenças, das dificuldades. O conhecimento espiritual é o conhecimento que está alicerçado em nosso espírito, porque ele foi recriado por Deus pelo poder do Espírito Santo. A oração da alma diz respeito ao conhecimento natural, intelectual, cognitivo e psicológico. Quando a palavra nos fala que a letra mata, está se referindo ao conhecimento natural, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando Jesus estava exercendo o seu ministério na terra, começou a ser uma ameaça aos religiosos, porque o conhecimento que ele trazia era espiritual, vinha do Espírito Santo e não do intelecto. À medida que Jesus ensinava, pregava, curava e ressuscitava os mortos, o povo começou a perceber que as leis do Antigo Testamento eram decoradas na mente e praticadas através da obediência por causa da punição que ela poderia gerar. Porém, não produzia vida, alegria,
cura e muito menos libertação e salvação. Quando as multidões viraram as costas para os religiosos da época e começaram a seguir Jesus, porque os milagres aconteciam a todo momento, isso começou a ser uma ameaça aos religiosos, e a todo custo intentaram matar Jesus, porque não tinha o poder da vida e dos milagres. A palavra também nos diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque seu espírito não está no controle da sua alma e do seu corpo. Seu espírito não foi recriado pelo Espírito Santo, portanto as coisas espirituais são loucura para ele, porque tenta compreendê-las no nível psicológico. Por isso, devemos renovar nossas mentes diariamente com a palavra, para estarmos fortalecidos no espírito, não desprezando e ignorando o conhecimento natural, mas colocando-o abaixo do espiritual, tendo como centro o verbo da verdade, Jesus, que é a palavra. Jesus cumpriu a lei através do amor e nos colocou numa posição de destaque contra principados, potestades e todos os espíritos malignos que queiram nos destruir. Nós não podemos vencer as forças do mal com o conhecimento natural, e muito menos gravarmos em nossas mentes todas as palavras das Sagradas Escrituras. Isso não vai nos tornar vitoriosos contra o mal, porque a palavra deve estar fixada, enraizada em nosso espírito. Não é errado decorarmos versículos, mas se estiverem só no nosso intelecto, memória, não trarão resultados e muito menos benefícios. Isso acontece porque agora somos espirituais e os nossos pensamentos deverão trabalhar a favor do nosso espírito. Porque o relacionamento com Deus só é possível no espírito. O fato de termos nascido de novo não nos garante a vitória se não colocarmos nosso espírito no controle das nossas vidas, porque ele sempre vai querer o melhor para a alma e o corpo. Só nosso espírito, por intermédio do Espírito Santo, pode discernir as coisas espirituais e o natural. A oração da alma é o tipo de oração que sabe que a verdade é Jesus, porém é mecânica e está pautada em nossos pontos de vista, ideologias, nos noticiários da mídia televisiva, falada, escrita, nas experiências de pessoas bem-sucedidas, segundo o nosso conceito, em muitas coisas que nossas lideranças espirituais nos dizem para praticarmos e, na maioria das vezes, naquilo que percebemos com os nossos 5 sentidos. No entanto, como homens espirituais, vivemos por fé e não pelas coisas que vemos, sentimos ou pensamos. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Deus se relaciona conosco no espírito e não na alma. Porém, sabemos que quando nosso espírito está no controle das nossas vidas, a glória de Deus é manifesta tanto na alma quanto no corpo. Nenhum ser humano vive sem alma, porque a alma é fundamental na vida do homem. A alma é a nossa personalidade e através dela está estampado nosso caráter. Ela tem 3 campos evolutivos. Primeiro, vontade. 2. Sentimento ou sensibilidade. 3. Intelecto ou inteligência. É através da alma que nos relacionamos com o nosso próximo e nos envolvemos com as coisas naturais. A alma é o veículo que manifesta através de nós a glória de Deus ou as obras do diabo, porque tudo que é espiritual, para se manifestar no natural, precisa passar pela estrutura da alma. Todas as invenções, projetos, planejamentos e metas são decodificados na mente. São planos invisíveis que posteriormente passam a ser visíveis. Portanto, a alma é um bem precioso em nossas vidas. Porém, se ela não estiver sob a direção do nosso espírito, sempre trará para nossa estrutura frustração, tristeza, ansiedade e muitos outros males que desencadearão dor, destruição e muitas vezes até morte. Isso pode acontecer quando a carne está no controle da alma. A palavra nos diz que o nosso espírito e a carne lutam diariamente para controlar a alma, e a carne, por querer ter o controle da nossa alma, também combate ferozmente contra nossa alma. Digo, porém,
Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21. A alma não é boa nem má. Antes de Adão pecar, a alma e o corpo também eram eternos. Após o pecado, a alma foi danificada pelo vírus da malignidade e a carne passou a ter uma tendência ao pecado. Quando nós nascemos de novo por ter aceitado Jesus como nosso suficiente e único Salvador, nosso espírito, que estava morto por causa do pecado, é recriado pelo Espírito Santo. Portanto, nosso espírito é perfeito, e este é o motivo pelo qual Deus só se relaciona com o nosso espírito, porque ele está no mesmo nível de Deus. Nossa alma, porém, precisa diariamente ser renovada pela palavra, e o nosso corpo passar a cada dia pelo processo de santificação, porque a tendência da carne é cometer pecado, fazendo tudo o que é contrário à palavra. Se o nosso espírito não estiver no controle da carne, vamos manifestar as obras da carne. Se estiver no controle, vamos manifestar a glória de Deus. Com esse entendimento espiritual, podemos afirmar que a oração da alma é o tipo de oração que não produz efeitos positivos, porque na maioria das vezes é uma oração de conhecimento intelectual dos textos bíblicos, de sabedoria humana, motivada por intenções e propósitos pessoais. Muitas vezes, até de forma inconsciente, nossas orações da alma tentam mostrar para Deus coisas que Ele não sabe. Colocamos coisas e situações diante de Deus de uma maneira intelectual, como se Ele fosse um Deus morto que está dormindo, cansado, incapacitado, fraco, medroso e que só pode nos ajudar naquilo que Ele tem condições. Nosso Deus é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas, e onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás e os demônios não têm esse poder, e o pouco que tinham Jesus tomou quando consumou sua missão na cruz do Calvário. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 1. O poder que Jesus tirou das mãos do diabo transferiu para nós que somos seus filhos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés,
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 23. Jesus nos mostra em sua palavra que temos poder e autoridade sobre todas as forças do mal. Quando ele fala sobre serpentes e escorpiões, refere-se a Satanás e seus demônios. Como corpo de Cristo, Satanás está debaixo dos nossos pés. Mesmo sabendo de todas essas verdades, se não a colocarmos em prática, de nada vai adiantar, porque o poder de Deus está na prática da palavra, e praticar a palavra é acreditar no que ela diz. A oração da alma muitas vezes até começa a aplicar a verdade, mas se nada acontece, a pessoa começa a duvidar e então apela para a força dos braços, começa a gritar, a chorar, a se espernear e a fazer todo tipo de sacrifício achando que Deus vai ficar sensibilizado com isso. Deus só se move por fé e não por alma. A oração da alma é uma oração feita por incrédulos, que conhecem a verdade, mas não a praticam, porque acham que os atalhos os levarão mais rápido à vitória. Só que, na verdade, esse é o engano do inferno, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Muitas de nossas igrejas estão cheias porque alguns líderes espirituais, em vez de levar suas ovelhas a pastos verdejantes e guiá-las às águas cristalinas, Salmo 23:2, preferem ser profissionais, intelectuais e motivam-nas a participar de práticas da alma, em que elas podem ver, apalpar, sentir através de objetos, pontos de contatos e tiram o foco da palavra. Começam a acreditar que aqueles amuletos religiosos irão resolver seus problemas, curar suas doenças, prosperar suas vidas e trazer realização. À medida que passamos os dias, meses e anos e as coisas não acontecem, elas se revoltam com Deus, porque não foram realizados os seus projetos e muitas se desviam, se entregam totalmente ao diabo, outras se conformam e perdem o prazer pela vida, e há aquelas que dizem que as bênçãos de Deus só vão ser alcançadas quando elas estiverem no céu ao lado de Jesus. Assim, continuam no sofrimento, vivendo uma vida de amargura e frustração. Nesse nível, a pessoa só sabe orar um tipo de oração de conformismo e comodismo, e não muda nada. É mais um ritual religioso do que um relacionamento com Deus. Será que todas as promessas de Deus para nossas vidas são uma farsa? Será que a morte de Jesus para nos resgatar para Deus foi uma fraude? Será que quando ele disse, através da sua palavra que levou todas as doenças e sofrimentos, tanto da geração passada como da presente e da futura, estava mentindo? Será que Deus nos iludiu quando disse que amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar? Será que o processo do novo nascimento, quando a palavra diz que nosso espírito foi recriado, é uma questão teológica ou filosófica? Será que Efésios capítulo 1 e 3 é apenas uma utopia? Será que a palavra, que é a vida do próprio Jesus, é ambígua? Uma coisa na teoria e outra na prática? Será que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem dupla personalidade e não é confiável? Será que, quando os relatórios médicos dizem que estamos doentes e a palavra diz que já fomos curados, a palavra perde sua confiabilidade em relação à medicina? Será que Deus está mentindo quando diz que não faz acepção de pessoas, quando sabemos que algumas pessoas são privilegiadas em tudo que fazem e outras não? Será que quando Deus diz que onde Ele está a liberdade? Segundo Coríntios capítulo 3 e 17. E na maioria das vezes as pessoas estão presas pelos problemas, dificuldades, sofrimentos, mesmo sendo filhos de Deus. Ele está brincando com seus filhos? Como explicar o fato de que uma boa parte dos filhos de Deus está endividada, enrolada e na miséria quando ele diz que ama a prosperidade dos seus filhos, no Salmo 35 e 27? Onde está Deus quando estamos desesperados, aflitos, angustiados, quando ele diz que é nosso refúgio e socorro em todo o tempo, Salmos 46, versículo 1? Se Jesus me deu poder e autoridade em seu nome, por que o diabo fica todo momento me atormentando? Até que ponto devo acreditar nas Sagradas Escrituras?
Será que Deus é limitado na sua própria palavra e por isso tem certa dificuldade para nos abençoar? Essas são apenas algumas dentre as milhares de perguntas que fazemos através da oração da alma. É a oração do será, talvez, quem sabe, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, tem misericórdia de mim, dá-me fé ou aumenta minha fé, ensina-me a amar, dá-me graça, ouve a minha oração, atende ao meu clamor, sou pecador, sou miserável, não sou digno de estar na sua presença, sou um fracassado, ajuda-me porque sou um coitadinho, olha o que o diabo está fazendo comigo, não aguento mais tanto sofrimento, Satanás se levantou contra a minha vida de tal maneira que só a misericórdia de Deus. Deus se esqueceu de mim. Deus está me fazendo sofrer por causa do meu passado. Deus está me castigando para eu chegar mais perto dele. A minha vida é uma vida de dor e sofrimento. Esse tipo de oração está totalmente fora dos princípios verdadeiros da palavra. Na maioria das vezes, é o que Satanás assopra em nossos ouvidos, e então fazemos a oração da dúvida, repetindo várias vezes, até que um anjo desça do céu e diga que a oração foi aceita por Deus. Outras vezes choramos, gememos até esgotar nossas forças e saímos aliviados, porque achamos que nossas orações foram ouvidas, só que na verdade foi um desabafo psicológico e não espiritual. Há fora tantos outros mecanismos de defesa que usamos na oração da alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículos 12 ao 13. Quando Deus nos mostra que a sua palavra é viva e eficaz, porque é a vida de Jesus, João capítulo 1, versículo 1 ao 14, que penetra em toda a estrutura do homem, corpo, alma e espírito, que faz divisão entre a alma e o espírito, e é porque Jesus sabe exatamente qual é o tipo de oração que estamos fazendo, se provém da alma ou do espírito. A palavra escaneia todos os nossos pensamentos e sabe quais são as nossas motivações e intenções em todas as coisas que fazemos, não ficando nada encoberto diante do seu poder. Se acreditarmos na palavra, seremos beneficiados. Se não acreditarmos, Deus continua sendo o mesmo. A sua palavra permanece fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. Não existem outras fórmulas para a vitória em Jesus a não ser por intermédio da palavra, porque Deus zela pela sua palavra. Portanto, orar através da alma não nos trará benefícios para a nossa vida espiritual e não nos ajudará a vencer os problemas, que na maioria das vezes são influências malignas para barrar nossa fé e trazer desânimo, até ficarmos vulneráveis aos ataques do maligno. Jamais poderemos entrar numa batalha espiritual através da alma, porque ela é natural e a armadura de Deus está em nosso espírito pelo poder da palavra. A fé tem voz, e a voz da fé é a palavra falada através de nós em oração ou determinação. Devemos acreditar em nosso espírito e renovar nossa mente com a integridade da palavra, porque ela é fruto e vida dos pensamentos de Deus. A palavra é a vontade de Deus revelada em plenitude e totalidade para alcançar, abençoar, renovar, fortalecer, curar, libertar, salvar nossas vidas em todos os sentidos. O nosso sucesso absoluto está em viver a integridade da palavra como ela é, e não o que achamos ou pensamos. A oração da alma foge dos padrões da palavra, e quando a mente está sendo renovada pela palavra, a oração passa a ser dirigida pelo espírito do homem, sendo decodificada na alma.
Abra os olhos para a oração correta, pois a oração da alma não funciona.